Aquele caminho mais curto, conhecido também como atalho, levava à destruição, à morte; o caminho mais longo, levava à promessa com destino o reino de Deus. Êxodo capítulo 13 versículo 17 e 18, 21 e 22. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo, de noite. Existem diversos caminhos, ou um só para se chegar a um destino. Como saber qual é o melhor caminho? Quando mudar de rota? O que esperar em determinado caminho? O caminho para a casa do Pai, da terra prometida. Jesus é o caminho, a porta para entrar é estreita. Para quem perguntar? Quem pode conduzir? Deus conhece o fim desde o princípio, o futuro desde o passado. Deus é soberano, justo, sabe de todas as coisas, conhece os corações dos homens, intenções, os pensamentos, o passado, presente e o futuro. Sabe qual caminho é melhor, o que acontecerá naquele caminho, como desviar dos perigos, das armadilhas, dos impedimentos, dos impossíveis. Deus revela quando acha conveniente, o que acontecerá no caminho ao seu povo por amor, bondade e misericórdia. Para nos proteger, livrar de perigos, para não cairmos em ciladas, armadilhas, não ficarmos parados. Às vezes não nos revela, porque não estamos preparados para saber naquele momento, para não desistirmos mesmo antes de começar, ficamos com medo pelas guerras que teremos que enfrentar. Para nos fortalecer no meio do caminho para desafios maiores, ou para não atrapalharmos a nós mesmos tomando atitudes erradas. Eles não poderiam enfrentar os filisteus naquele momento. Perderiam a guerra, a batalha. Deus conhece as fraquezas e as limitações do seu povo. Deus conhece nossa estrutura. Salmo 103, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Isaías capítulo 55 versículo 9, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Efésios capítulo 4 versículos 22 ao 24, isto é, devem abandonar os velhos costumes e maneiras antigas de viver, corrompidos por desejos enganadores, e devem renovar a vossa mentalidade, seguindo os critérios do Espírito. Quando vemos a dificuldade, procuramos caminhos alternativos para facilitar, queremos voltar aos costumes antigos, velhos hábitos errados, ao velho homem, opção mais fácil, abandonar a Deus, retroceder, voltar à escravidão do pecado, é mais fácil fazer o que é errado do que o que é certo. Deus conhece o nosso interior. Ele conhece o profundo e o escondido, Ele sonda os nossos corações, sabe das nossas reais intenções. Daniel capítulo 2 versículo 22, Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Deus põe o homem à prova, revelando o que está no coração do homem, para o próprio homem se reconhecer, e para mostrar para o inimigo espiritual, que Deus tem os seus servos, que são fiéis a Ele. Gênesis capítulo 22 versículos 1 e 2. Depois dessas coisas pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sacrifica-o, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. A acusação do diabo contra Jó: diabo acusou Jó de fazer a vontade de Deus, ou se for abençoado, se não fosse não faria. O inimigo espiritual pede para provar Jó, porque tinha certeza do que falava. Deus provou que Satanás estava mentindo. Deus conhecia seu servo Jó. Sabia que permaneceria fiel. Jó capítulo 1 versículos do 7 ao 12. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó,
E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. O Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra, e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. As dificuldades são indesejadas para nós, e aparecem na nossa frente, no meio do caminho, prontos para impedir, retardar ou complicar a consecução daquilo que nós desejamos, como pedras, crateras, barreiras, pontes caídas, impedimentos, impossíveis. Tem ainda as dificuldades subjetivas, que vão sendo geradas, não pelas circunstâncias, mas pela má vontade, egoísmo, maldade humana, são subjetivas, decorrentes defeitos pessoais, maldade, perversidade, dos seguidores, filhos do inimigo espiritual. A cada uma das nossas dificuldades concretas uma tomada de decisão, praticar os ensinamentos da palavra de Deus ou não. A existência humana é dinâmica. O progresso feito no dia a dia da nossa vida, porque não somos perfeitos, não estamos perfeitos, às vezes retrocedemos, outras avançamos, mas passo a passo avançamos ao longo dos nossos dias. Isto exige uma contínua superação, uma vez que avançar mesmo, que seja dando volta ao redor do mesmo ponto, mas andar, estar de pé, superar-se a si mesmo, e crescer. Esforçando e enfrentando resistências e dificuldades. Caminhando, dando voltas na terra, sendo transformados, quem perseverar em Deus até o fim será salvo, entrará na terra prometida. Na caminho da vida, os obstáculos, a dor, o sofrimento, nos molda, nos transforma para melhor, nesse caso a dor é uma benção. Precisamos, portanto, aprender a viver. E com quem queremos aprender? Aquele que nos conhece perfeitamente, o homem, porque nos projetou, criou, nosso Deus. O caminho do homem sem Deus é o caminho de Caim, caminho dos que rejeitam a Deus, escondendo envergonhados do pecado, dos fugitivos errantes da presença de Deus, amaldiçoado, condenado, marcado pela misericórdia de Deus, precisa da misericórdia de Deus. Aquele que se volta a ele recebe misericórdia. A marca visível do pecado, que Deus colocou em Caim, para que ele pudesse ser facilmente identificado, é a proteção que ninguém atentasse contra a sua vida. Adão e Eva já estavam afastados da presença de Deus, já tinham desobedecido a Deus. Caim, irmão de Abel, filhos de Adão e Eva, Caim é o primogênito. Caim armou traiçoeiramente uma emboscada para seu irmão Abel, premeditou o assassinato do seu irmão. O ser humano longe de Deus, sua imagem se assemelha ao diabo, perto de Deus sua imagem se assemelha mais à imagem de Deus. No início da descendência de Adão e Eva, através de Caim, vemos o pecado da inveja, raiva, do ódio, traição, engano que culmina em um assassinato. João capítulo 3 versículo 20, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reveladas. 1 João capítulo 3 versículos 12, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Gênesis capítulo 4 versículo 7, por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Deus ainda o alertou, mas persistiu no erro. Planejou a morte do seu irmão e executou o plano. Ficamos como Caim, ainda que avisado por Deus, ficou na sua obstinação, teimosia, e deixou o pecado lhe dominar e continuou na desobediência. Efésios capítulo 5 versículo 17, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Os israelitas permaneceram no Egito durante séculos como escravos. Uma nova fase na vida deles estava iniciando, um novo recomeço.
O livro bíblico do Êxodo narra a história do nascimento de um povo. Crianças na fé cristã. Quando nascemos de novo, somos crianças, meninos na fé. Mas com o passar tempo, caminhando na fé vamos crescendo. Tinham acabado de sair da escravidão espiritual. Aquilo que eles pensavam ser uma falta de cuidado de Deus era justamente o oposto. Guiando pelo caminho mais longo, protegendo de perigos, ciladas, armadilhas, que nós não conseguimos enxergar, nem enfrentar. Hebreus capítulo 5 versículos 13 e 14. Quem se alimenta de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se apartamentos para discernir tanto o bem quanto o mal. Mas também tem quem nunca cresce espiritualmente, o que aconteceu com a maioria que iniciou aquela caminhada. No sentido espiritual cristão que aceitou Jesus, o tempo passou, e ele continua bebendo leite, imaturo espiritualmente. Desinteresse pelas coisas espirituais, tem mais atração do mundo, do que as coisas espirituais, de Deus. Foi o que Paulo falou para a igreja que fundou em Coríntios, disse para a igreja de Coríntios, queriam colocar os seus próprios conceitos como doutrina, exaltação ao homem ao invés de Deus. Continuavam carnais. 1 Coríntios capítulo 3 versículos do 1 ao 5, Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo dei-lhes leite, e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais, e agindo como mundanos, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Deus sabe quais guerras podemos lutar. O caminho mais curto, nem sempre será o caminho mais seguro. O caminho que parece mais perto, nem sempre é o caminho certo. Por isso, a direção correta naquele momento, era o caminho mais longo. Ninguém gosta de esperar muito e vem a ansiedade, e o desejo de ver as coisas acontecerem, faz com que desejamos o caminho mais curto. Vamos sendo transformados, fortalecidos, um processo de aprendizagem durante o percurso do caminho, crescimento espiritual, em direção ao destino, ao reino de Deus. Quando Deus libertou da escravidão os israelitas do Egito das mãos de Faraó, ele prometeu levá-los para uma terra boa, que manava leite e mel. A expressão terra que mana leite e mel significa a terra seria fértil, abundante em recursos, abençoada, uma terra onde brotaria a prosperidade, a abundância do Senhor brotar sobre a vida deles. Deus levaria Israel a um lugar bom, excelente, mostrando quem servia e quem não seria a Deus, separando assim os que serviam a Deus dos que não serviam, separando o joio do trigo. O período de 40 anos, em que os israelitas saíram do Egito e chegaram na terra de Canaã, foi um período de grandes milagres e maravilhas operadas por Deus. A história de nascimento de um povo. Um grupo de escravos tornando uma nação em direção à terra prometida, que deveria ser conquistada e dividida entre eles. Seguindo uma rota diferente, daquela que seria a mais direta, rápida ou a mais próxima do destino final. A rota mais curta, para se chegar do nordeste do Egito até Canaã, seria aquela ao norte do Sinai, seguindo a costa do Mediterrâneo e atravessando o território dos filisteus. Assim, os israelitas evitariam confrontos contra os filisteus. Evitariam as muitas fortificações egípcias ao longo do caminho, estariam longe do Egito, evitando que os israelitas se arrependessem da saída do Egito e desejassem voltar. A rota mais próxima estava muito perto, para voltar seria muito fácil. Mesmo no caminho do deserto muitos quiseram voltar ao Egito. Durante o ataque dos amalequitas, por exemplo, os israelitas já estavam longe distantes do Egito para retornarem. A recém-nascida nação teve a oportunidade de se libertar da influência egípcia durante a passagem no deserto, puderam aprender uma nova maneira de ser, crescer espiritualmente, através dos ensinamentos de Deus. Em cada lugar que acampavam, os filhos de Israel tiveram uma nova oportunidade de crescimento espiritual.
Para a conquista da terra de Canaã, escravos do pecado teriam de se transformar em guerreiros espirituais. Se Israel fosse pelo caminho aparentemente mais curto, e aparentemente mais fácil, pelo atalho que era um caminho secundário, pelo qual se encurtam distâncias, e ou se chega mais rapidamente ao lugar de destino, seria o caminho da guerra, batalha, enfrentamento, teria que lutar contra os filisteus, um povo que habitava a região Canaã, sul da Palestina, fazia uma fronteira com Israel e Judá, principais cidades. Asdod, Ascalão, Ecrom, Gaza e Gate. O filisteu mais conhecido da Bíblia é o gigante guerreiro Golias, derrotado pelo jovem Davi. Adoravam vários deuses, guerreiros e cruéis, foram inimigos constantes dos israelitas. Porém, os israelitas não estavam preparados para enfrentá-los. Sobre territórios pelos quais ainda não venceram própria natureza carnal. Ainda não estavam prontos para aquela batalha. Ainda não era hora de enfrentar os filisteus. A impaciência no deserto, quando precisamos esperar por alguma coisa por mais tempo do que o previsto. Mantendo obediente, perseverante enquanto se espera. Hebreus capítulo 10 versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de paciência e perseverança, para que, havendo feito e realizado inteiramente a vontade de Deus, e portanto recebais e alcanceis e desfruteis plenamente a promessa. Somente duas pessoas, Josué e Calebe, daquela geração rebelde que iniciou aquela caminha, que deixou o Egito, conseguiram chegar ao destino. Os outros pereceram no deserto. Quando chegaram mais próximos ao destino, Moisés mandou fazer uma busca para espiar a terra, e voltar com relatórios. Os espiões, enviados com o objetivo de reconhecer a região a ser conquistada, trouxeram um relato desfavorável à conquista. Eles reconheceram que a terra era muito boa conforme prometida por Deus. Quando Deus mandou subir possuírem a terra, não obedeceram, não perseveraram em Deus. Recusaram em lutar pela terra. As dificuldades para alcançar a promessa, a terra prometida, a salvação, eram grandes, não queriam lutar pela salvação. Josué e Calebe achavam que podia conquistar a salvação apesar das dificuldades, das lutas, das renúncias, obediência. Deus estava com eles, e os ajudaria. Uma metáfora de um país, uma cidade ou um castelo envolvidos em uma guerra, não podem ser conquistados de modo algum, exceto se forem invadidos, tomados à força. 2 reinos em guerra, reino de Satanás, das trevas, e o reino da Igreja de Jesus, da luz. O reino ou cidade, que sofre o ataque, se protege como pode por trás dos muros e das portas, tentando resistir de todas as formas ao reino ou exército atacante. A Igreja deve avançar contra o reino de Satanás. Para alcançar a terra prometida, ou seja, a salvação, precisamos lutar, esforçar, perseverar, permanecer. No deserto, construíram um santuário móvel, aprenderam mais sobre Deus, acamparam em vários lugares diferentes. Enfrentaram conflitos internos e externos. Lutamos nossas batalhas com Deus, contra o pecado, nossa natureza pecaminosa, contra nosso inimigo espiritual. Deus vai nos dando vitorias contra os nossos gigantes. Mesmo depois de tanto tempo de preparação, desafios mais fáceis para enfrentarem desafios com grau de dificuldades maiores. Desafios menores vão aumentando a fé, capacitando para desafios maiores. Para ganharmos a salvação temos que lutar todos os dias contra o pecado, sendo preparados por 40 anos, vendo os milagres de Deus. Não quiseram entrar na terra, pois tinham que lutar com gigantes. Devemos lembrar dos feitos de Deus, lembrar do que Deus já faz para nos dar esperança. Ajuda-nos a confiar. Lamentações capítulo 3 versículos 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Entre a linha de partida e a linha de chegada tinha um caminho a ser percorrido. Jesus se tornou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode reencontrar Deus Pai, se não for por meio dele. Jesus veio pessoalmente ensinar a palavra, o caminho de volta ao Pai, através da sua morte e ressurreição pode nos libertar da escravidão do pecado. O caminho de volta para Deus, lugar de pertencimento de onde o homem nunca deveríamos ter saído. As 7 voltas em torno de Jericó, as primeiras batalhas seriam um desafio muito grande.
Jericó foi a primeira cidade a ser conquistada no caminho de Israel. Ao entrar em Canaã, o primeiro desafio a ser vencido. Bastaria que Israel circulasse em volta dos muros durante 6 dias, e, no 7º dia, Israel precisaria circular os muros por mais 7 vezes. Precisava obedecer. Grande muralha de pedra, aquela barreira, o que impedia de avançar, de conquistar, caíram. O que fazia separação entre Deus e os homens, Jesus com sua obediência, sua morte na cruz conquistou. Jericó é um oásis natural no deserto. Jesus é a fonte de água vivia. Glórias a Deus. Aleluias.